Então, obrigada pelos que estão aqui participando dessa live. Foi algo repentino que eu pensei só para conversar um pouquinho sobre Paulo Freire e a importância que ele representa não só para a educação brasileira, mas para a educação mundial. Tanto é que ele se tornou patrono da educação em 2012 e hoje a gente comemora, né, o centenário de Paulo Freire, data em que ele comemoraria 100 anos. Ele faleceu, até anotei aqui, dia 2 de maio de 1997. E hoje, se ele estivesse vivo, completaria 100 anos. Mas o seu legado, né, os seus ensinamentos, eles continuaram presentes e se fazem mais essenciais do que nunca nos dias de hoje. Então, o que eu queria conversar com vocês, né? Tanto a importância dos ensinamentos de Paulo Freire para os dias de hoje e como utilizar isso na redação. De que maneira você pode utilizar todo esse conhecimento na elaboração de um texto. Primeira coisa que a gente precisa pensar: quem foi Paulo Freire, né? Por que ele é tão importante? Quem é Paulo Freire na fila do pão? Então, Paulo Freire é o mestre de todos nós, professores, né? Ele foi conhecido como patrono da educação em 2012 pela ex-presidente Dilma. Ela sancionou uma lei para fazer com que Paulo Freire fosse reconhecido como patrono da educação, dado toda a sua contribuição para a educação brasileira. E como eu já falei para vocês, não foi apenas para a educação brasileira em si, mas para a educação mundial, já que tantos outros países partem do princípio dos ensinamentos de Paulo Freire. Então, ele já foi mencionado, gente, mais de 42... Ele tem título, aqui eu anotei para vocês, 42 instituições de ensino, incluído Harvard, Oxford. Então, o reconhecimento do conhecimento de Paulo Freire é muito grande, exceto no Brasil, né? Durante muitos anos, Paulo Freire foi, de fato, muito bem quisto aqui no Brasil, muito valorizado. Entretanto, nos últimos tempos, né, em tempos tão sombrios, esse legado de Paulo Freire foi colocado em xeque, colocado em prova, e ele foi atacado. Tanto é que agora saiu uma lei, para vocês verem o nível, que a imagem de Paulo Freire não pode ser mais atacada por nenhum veículo, por nenhum membro governamental, que isso vai ser passível de multa. Então, assim, uma vitória essa medida. Entretanto, mostra o nível que nós chegamos, né? De pensar que a gente precisa fazer uma lei para um legado desse não ser mais alvo de acusações infundadas. Então, primeira coisa, gente, Paulo Freire, ele ficou conhecido pelo seu método de alfabetização. Paulo Freire, ele é de Recife, ele é formado em Direito, tá? Não, a grande maioria pensa que ele é formado em Pedagogia, mas não, ele é formado em Direito. E desde então, ele tenta, né, trabalhar com essa questão da alfabetização. Ele foi dar aula de língua portuguesa e não exerceu a carreira na advocacia. E qual que era o principal objetivo dele? Era fazer com que a educação, gente, fosse uma arma de liberdade, uma arma que fosse capaz de promover essa mudança social, o que a gente tanto acredita também, né? Então, o seu foco principal estava pautado na alfabetização. Alfabetização de quem? Das pessoas do campo. Então, ele procurava alfabetizar a população nordestina que trabalhava na roça, que vivia na miséria, porque ele acreditava que era por meio dessa alfabetização, né, por esse conhecimento, que eles poderiam mudar a sua vida. E como que foi esse método dele? Por que Paulo Freire ficou famoso? Exatamente pelo método diferenciado. Ele acreditava que essa alfabetização, que a educação, ela precisava mostrar o contexto e respeitar o contexto do aluno. Não poderia partir do contexto do professor, do contexto dessa classe, né, que era detentora de conhecimento.
ela precisava respeitar o contexto social de cada indivíduo, o contexto social de cada aluno. Então, enquanto as apostilas aí, os materiais didáticos tentavam alfabetizar, ensinando, por exemplo, Ivo viu a uva, Paulo Freire criticava, qual que é o contexto crítico disso? O que adianta eu ensinar alguém a ler, para ele ler que Ivo viu a uva? Qual o sentido, né? O bebê babou. Por quê? Qual que é o sentido do que está sendo lido, né? Então ele acreditava que era necessário ensinar palavras que estavam próximas dessas pessoas, dos seus alunos, ensinar o que era enxada, o que era sertão, o que era plantação, para só então eles entenderem a importância dessa língua, dessa alfabetização dentro do seu contexto social. Então esse foi um dos primeiros métodos de Paulo Freire em relação à educação, a questão da alfabetização, que foi tão importante. Só que, né, como nem tudo são flores, em 1964 começou a ditadura militar no Brasil, e desde então Paulo Freire começou a ser perseguido. Então ele fazia parte do Partido dos Trabalhadores e, assim como hoje, né, ele foi visto como alguém que representava um perigo para a sociedade. Por quê, gente? Por que ele representava um perigo para a sociedade, né? Então a gente sabe que na ditadura militar em 1964, os professores foram vítimas de censura, vítimas de atentado, de diversas violências, e várias pessoas foram exiladas, em especial os professores de humanas, né? Então, Paulo Freire, que era responsável por alfabetizar, por despertar o senso crítico, ele foi preso, ficou 72 dias preso aqui no Brasil, e para ele ser liberto, ele foi exilado no Chile, onde ele ficou 16 anos no Chile, exilado. Então esse foi um grande marco na vida de Paulo Freire. E desde então, né, a gente sabe as lacunas educacionais que surgiram. Então a ditadura, ela deixou diversos frutos, né? Esses dias eu até participei de uma live com a professora de história, professora Tati Coelho, e ela falava exatamente desse período da ditadura, que de 1964 e agora a gente 2021, e pensar que a gente vive essa mesma esfera sombria, né? De ataque aos professores, perseguição, dessa visão de que a educação ela acaba se tornando um risco para a sociedade. Então, lá no Chile, pessoal, o Paulo Freire ficou 16 anos exilado, e foi onde ele escreveu o livro dele que foi o mais famoso, em 1968, Pedagogia do Oprimido, que é o terceiro livro mais citado em artigos acadêmicos. E aí quem é professor não só de português, como eu, mas diversos outros colegas, pedagogia, até a galera da matemática, galera das exatas, estuda Paulo Freire. Então, a minha dissertação de graduação foi baseada também nos ensinamentos de Paulo Freire, em como Paulo Freire enxergava a questão da leitura, e é de extrema necessidade esse reconhecimento. Então foi lá no Chile que ele escreveu Pedagogia do Oprimido, que é o livro dele mais famoso, e é neste livro que ele vai discutir essa relação do oprimido, do opressor. Hoje eu até coloquei aí no post do Instagram essa frase dele que eu gosto muito, né? Que o sonho do oprimido, quando ele não tem uma educação libertadora, é ser opressor. E é isso que a gente tá vendo hoje em dia, né? Essa questão de quem não recebeu uma educação que foi libertadora, que foi emancipadora, ela acabou se tornando opressora. E é o que a gente tem vivido. Então vamos voltar ali para Pedagogia do Oprimido. O que ele fala nesse livro, pessoal? Só dar boa noite para quem está entrando agora. Rê, Diogo, Mari, Cid, Duda, Cleuder, obrigada, gente, pela participação, ter tirado um tempinho aí do domingo para estar aqui comigo. Obrigadão mesmo, gente. Só para contextualizar, quem chegou agora, estamos falando de Paulo Freire, a importância dos seus ensinamentos
não só para redação também, mas em tempos tão sombrios, relembrar Paulo Freire é de extrema necessidade hoje em dia, né? Já que os professores estão vindo, são vários professores, né, que atrapalham a população, segundo uns e outros. Saber Paulo Freire, relembrar, rememorar esse grande mestre é de extrema necessidade. Então é isso que a gente está discutindo, quem chegou agora, pessoal. Obrigada mais uma vez. Então, o livro Pedagogia do Oprimido, ele vai discutir também, pessoal, a questão da educação bancária. O que ele fala de educação bancária? É aquela educação em que o professor ele é visto como o único detentor do conhecimento. É só ele que tem o conhecimento e o aluno é um mero receptor desse conhecimento. Não há uma relação entre professor e entre o aluno, né? Então o estudante ele se torna ali passível, né? Ele só fica recebendo conteúdo sem de fato ser participante, produtor do seu conhecimento. Isso vai contra a função da educação, que é fazer com que o aluno se torne um sujeito crítico, pensante, autônomo. E agora, puxando sardinha para o meu lado, para a questão da redação, é nesse ponto que eu bato. Ontem mesmo eu estava conversando com amigos em relação a isso. Eu sei, gente, que vender a redação hoje em dia, né, o comércio da redação, ela se tornou um comércio extremamente lucrativo. Ainda mais pensando na questão da redação voltada para o Enem. Então, a galera aí que vende fórmula de redação, às vezes está muito melhor, né? Digamos, mais conhecido, com mais seguidores e tem muito mais visualizações, né? Tem mais reconhecimento. Só que eu sou filha, neta de professor, eu vim da escola pública, sou formada pela Universidade Federal de Goiás. Eu cresci tomando da fonte de Paulo Freire. Então, eu sei que pode parecer utópico esse pensamento de que a educação é a arma que vai mudar a nossa sociedade, mas eu, enquanto professora, eu bato nessa tecla e defendo. Defendo essa ideia de que a gente precisa despertar nos nossos alunos o senso crítico, porque é isso que vai formar uma sociedade que vai eleger melhor os seus governantes, que vai escolher melhor, que vai tomar atitudes muito mais críticas em relação à sua vida. E isso eu tento fazer nas minhas aulas de redação, de língua portuguesa, de interpretação de texto, porque é isso, gente, a educação ela é muito mais do que passar conteúdo. E é isso que Paulo Freire falava, que a educação bancária, ela se limitava nessa transmissão de conteúdos, em cumprir um currículo de maneira mecânica, de maneira tecnicista, sem pensar nessa produção intelectual, sem pensar nessa produção crítica dos nossos alunos. Ou seja, são meros papagaios reprodutores de conteúdo. Então, a gente não respeita o contexto desse aluno. Então, a galera aí, professor de escola pública, né? Já fui professora de escola pública e a gente precisa respeitar esse contexto, entender de onde vem esse aluno. A gente não pode massificar esse conhecimento e achar que todo mundo vai aprender do mesmo jeito, tem a mesma bagagem cultural. E a minha bagagem não é melhor do que a bagagem deste aluno. E muitas vezes a gente não faz isso em sala de aula. Eu também, muitas vezes, né, não fiz isso em sala de aula. Por isso que a gente fala que a gente precisa sempre retomar Paulo Freire, para a gente, de fato, conseguir produzir uma educação que seja emancipadora, que ela seja autônoma. Mas e aí, professora, como que eu posso utilizar isso na minha redação? De que maneira que esses conhecimentos, além de me tornar um cidadão mais crítico, mais pensante, de que maneira que eu posso utilizar esse conhecimento na minha redação? Pessoal, em qualquer eixo temático que envolver a questão educação, o Paulo Freire encaixa muito bem. Mas ele não vai se limitar a isso. Então, vocês sabem aí que a questão educacional, ela pode ser utilizada como um argumento. Por exemplo, se a gente vai discutir o alcoolismo na juventude, por exemplo, o que a gente pode trazer como argumento? De que esse alcoolismo, né, que acontece na juventude cada vez mais cedo, se dá por uma falta de conscientização educacional. Porque as escolas, elas se limitam a transmitir conhecimentos superficiais,
pautados em currículos, sem pensar na formação crítica e intelectual desse aluno, sem orientá-lo, sem conscientizá-lo, sem fazer com que ele repense suas atitudes. Isso é Paulo Freire. Tá vendo que eu consigo encaixar Paulo Freire em questões que você fala, o que tem a ver alcoolismo com Paulo Freire? Então é pensar que sempre que o tema, o eixo temático te der essa condição de falar sobre educação, Paulo Freire se encaixa. Ah, professor, então eu posso utilizar os conceitos? Sim. Então a gente sabe aí, quem são meus alunos já sabem, que a gente pode utilizar o repertório sociocultural, pode ser uma citação direta, uma citação indireta. Então você pode apresentar, de fato, uma citação, utilizando as palavras do autor, claramente, né? Então vamos pensar aqui numa citação de Paulo Freire. Eu até anotei aqui alguma para vocês. Aqui, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então eu tenho aí uma citação que você pode utilizar ela de maneira direta. Agora, professora, eu não decorei a citação. Não precisa, meu amigo. Você pode aprender os conceitos de Paulo Freire. Discutir educação bancária, minha gente, é pensar que essa educação bancária é aquela que não desperta o senso crítico, não desperta a capacidade de intelectual, de autonomia do aluno, né? Ele se torna um mero reprodutor de conteúdo. Isso não faz questionar as problemáticas que estão à sua volta. Né? Então entenda qual que é o maior princípio, né? Qual que é o maior conhecimento, o maior legado de Paulo Freire. Então, para Paulo Freire, qual que é o principal objetivo da educação? Formar sujeitos livres, críticos e que não sejam mais oprimidos. Por quê? O que Paulo Freire se pautava, gente? Nessa moral do colonizado e do colonizador. Que a classe média, que os ricos, eles mantêm a sociedade, né, essa classe trabalhadora oprimida. Porque a partir do momento que a gente faz com que essa classe oprimida se veja nessa posição de opressão, ela vai lutar para sair. E como que a gente faz isso? Por meio da educação. Agora vocês entendem por que Paulo Freire é tão perseguido? Não só na ditadura, mas agora em 2021, gente. Por que Paulo Freire representa tanto perigo para este governo? Por que os professores representam perigo para este governo? Eu também, né? Se eu fosse dar um rico aí, da classe média, vendo que o meu funcionário descobriu que ele está sendo oprimido, que ele está sendo subordinado, e ele vai tentar estudar, né? A filha da empregada vai fazer faculdade e eu não vou ter mais empregada, eu não vou ter mais babá. Pensa, é triste, não é? Perder privilégios. E é isso que Paulo Freire se pautava. E é isso que a gente vive hoje, né? O medo dos pobres descobrirem que eles estão sendo oprimidos, né? Que existe uma classe aí que está nos oprimindo. O que mais, professora, que eu posso utilizar na redação? E aí, minha gente, conversam comigo. O que vocês têm para me dizer? Dúvidas, perguntas, sugestões? Deixa eu ver aqui. Gustavo, boa noite. Vanessa. Tem nenhum aluno querendo fazer pergunta de redação? Domingo é dia de descansar, né, gente? Não é dia de fazer redação. Brincadeira, gente. Então, o que eu queria discutir hoje são esses ensinamentos, não só para utilizar na redação, mas entender o porquê que Paulo Freire está representando tanto perigo social, né, nos dias de hoje, porque é tão necessário entendê-lo. E nós, enquanto professores, enquanto sociedade, a gente precisa reconhecer as nossas posições de privilégio e fazer com que essa educação seja democratizada. E esse é o meu foco aqui na página do Articularte, eu enquanto professora, porque embora eu faça parte também de um cenário da educação particular, a educação ela precisa ser democratizada e nada melhor do que utilizar as redes sociais
para tentar fazer isso. Então, é o que eu tento fazer aqui, é o que eu tento levar para os meus alunos, de entender que essa educação, ela não pode ser algo utópico, de que pensar Paulo Freire, embora exista muitas questões que a gente possa discutir, possa discordar. Não estou falando aqui que a obra de Paulo Freire é sem defeitos, embora eu goste muito e é a base da nossa educação, mas há falhas como qualquer outro estudo. Mas pensando, né, no tempo de Paulo Freire, tudo que ele desenvolveu e a forma como ele enxergou a educação como essa arma de revolução, de ascensão social, de educação, promover essa liberdade, ela de fato tem que ser uma ideia que a gente possa aplicar em sociedade. E o Brasil, ele renega isso, né? O Brasil renega os nossos. E é bem isso que a gente vive, né? A famosa síndrome do vira-lata. A gente renega o que é nosso para valorizar o que vem do outro, ou valorizar um Olavo de Carvalho, né? Não é mesmo? Primeiro coach brasileiro. E renega Paulo Freire. E na Finlândia, lugar que a educação é extremamente valorizada, que ela é uma das melhores educações, se pauta em quem? Paulo Freire. Então, os grandes países, né, as grandes nações levam Paulo Freire a sério. E a gente, não, né? Na Finlândia tem um Instituto Paulo Freire para discutir o trabalho dele. Existem várias escolas para crianças que trabalham pautadas na alfabetização que Paulo Freire desenvolveu. Então, essa conversa aqui, né, esse bate-papo, eu queria que fosse para a gente só pensar na importância desse cara para a educação, para a sociedade, e pensar que cabe a nós, eu sei que quem está aqui comigo certamente está do mesmo lado que eu, não estaria de outro lado, de pensar que a educação, ela tem essa missão, né? Que a gente não pode ver isso como uma utopia. A gente, muitas vezes, aí, essa galera que bate no peito e fala que a educação é eu só quero uma educação imparcial. Gente, Aristóteles já dizia, né? O ser humano é um animal político. E é isso que Paulo Freire falava, né? A educação deve ser vista como um ato político, porque ela é capaz de movimentar, de mudar a sociedade. Deixa eu ver aqui o que a Renata falou. Finlândia é pelo quarto ano seguido, o país mais feliz do mundo. Exatamente, gente. País que segue Paulo Freire não tem como dar errado, né? País frio e que segue Paulo Freire, sucesso. Boa noite, Tati. Tava falando de você agorinha, Tati. Falando da nossa live da ditadura militar, que você falou, assim, belíssimamente sobre a ditadura militar, e eu estava relembrando exatamente isso, que o quanto a ditadura nos custou, né? Custou várias vidas, custou vários artistas, custou Paulo Freire, e que infelizmente agora a gente vive esses dias novamente, né? Então a galera não queria uma ditadura e a ditadura tá aí, tudo em nome de não ter o PT. Temos aí uma ditadura totalmente clara, em que os professores são perseguidos, os nossos artistas são perseguidos, a arte e a cultura é desvalorizada. Então, a gente, enquanto professora, né, Tati, que a gente está aí lidando com essa nova geração, cabe a nós nos pautar novamente nesses ensinamentos de Paulo Freire e promover essa educação mais ativa, mais pensante. Eu sei que é difícil para a gente em sala de aula fazer isso, porque de um lado tem uma escola que está exigindo conteúdo, tem o Enem que exige aprovação, é muita coisa para a gente nadar contra a correnteza, mas a gente precisa se unir, resistir, porque então a gente vai continuar aí nessa sociedade, né, da terra plana, sociedade dos coach, Olavo de Carvalho, essa sociedade que acha que vai virar jacaré por conta da vacina, que nega a ciência. Então a gente está caminhando para um lugar, para um buraco muito fundo, e cabe a nós resistir e lutar por isso, para a gente fazer essa diferença. E eu falo, gente, se eu puder mudar um pouquinho que seja, um aluno que chega para mim e fala, professora, eu consegui entrar na universidade,
eu estou ali na Universidade Federal de Goiás e eu mudei muito meu pensamento. Para mim já é o que importa. Então, se a gente consegue fazer mudança na vida de um, a gente já cumpriu nossa missão aqui. Porque eu sou essa pessoa que fui impactada e mudada pela educação. Então, eu vim, como eu já falei aí no começo da live, sou filha, neta de professoras, vim de uma educação pública, obviamente tive privilégios, mas estudei em escola pública, passei na Universidade Federal de Goiás, fui formada por excelentes professores que construíram não só a minha bagagem intelectual, mas a minha bagagem também de caráter, né? De saber que nem sempre o que a gente tem como princípio individual é o que o país de fato precisa. Então aqui sigamos junto. E aí, tem algum aluno que quer fazer alguma pergunta de redação? Tô aqui só falando da nossa postura de sala de aula. Ana, boa noite. Obrigada, Mari. Alguém quer fazer alguma pontuação? Tati, quer falar alguma coisinha? Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui para vocês. Dei uma olhadinha lá sobre as citações de Paulo Freire, quem foi Paulo Freire. Dei uma estudadinha nessa ideia de educação bancária, dessa escola ser apenas uma formadora de sujeitos acríticos e não pensantes, do papel do professor, do papel da educação como agente de libertação, nesse sentido de pensar de que maneira você pode utilizar isso no seu texto, tá? Então eu quero agradecer de verdade vocês estarem aqui. Eu pensei de fazer só um bate-papo rápido mesmo, para não ficar cansativo nessa noite de domingo, Tati. Depois vamos organizar aí uma live pra gente ficar falando mais. Falar mal do governo, né? É bom? Brigadão, gente. Mari, Tati, Vanessa, Renata... Quem mais estava aqui com a gente? Mari, Gustavo, Diogo, Cleuder. Muito obrigada, gente. Suair, pela participação de todos vocês. Contem comigo no que precisar. Fiquem de olho no Articularte, que sempre tem conteúdo novo saindo aí. E viva Paulo Freire, né? Viva Paulo Freire, esse mestre, professor dos professores, que muito nos ensinou em relação do poder da educação e que a gente não ache que isso é algo tópico, é algo que precisa ser perseguido. Pelo contrário, né? Paulo Freire, ele precisa ser rememorado, relembrado todos os dias. Marcela, meu bem, entrou agora, estamos finalizando já. Já tô dando boa noite pra galera, deixar todo mundo comer pizza, né? Domingo é dia de comer pizza. Gente, brigadão. Vamos organizar mais lives pra gente falar de coisas que precisam ser faladas, ser discutidas, não só educação, mas discutir todas as questões. Quero discutir com vocês aí meio ambiente, hein? Vamos organizar um dia pra gente falar um pouco mais de meio ambiente, tá? Gente, beijo, 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 muito obrigada, boa semana, se cuidem, contem aí comigo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, beijo, beijo.